Sempre gostou de funk, trap. Eu fiz vários vídeos com ela, ouvindo funk, ouvindo trap. Quando a gente faz uma viagem com a família, com a mãe, com a irmãzinha mais nova, com a avó, com a minha mãe, comigo, eu vou querer ouvir músicas de apologia a... Isso não significa que eu sou controlador ou que eu tô sendo abusivo. Simplesmente significa que no meu carro, naquele momento, com aquelas pessoas, eu não quero que ela escute esse tipo de música. Eu não quero escutar, eu não quero que as pessoas escutem esse tipo de música. Ela quer escutar, ela pode pôr fone de ouvido, no momento que ela tá sozinha, não tem problema, eu não tô impedindo ela de ouvir as músicas. É muito claro pra ela que eu não gostava desse tipo de música. Assim também como eu não gostava que ela escutasse músicas de pessoas que ela já teve um sentimento e um relacionamento. Simples assim. Sim, gente, a minha amiga tem privacy. E o que eu tenho a ver com isso novamente? Nada a ver com ela. E eu não deixaria de ser amiga dela. Eu não deixaria de postar com ela pelo fato dela ter privacy. Eu não sou uma pessoa preconceituosa. E hoje em dia o que mais tem é música de mina do Job. Luiz Mesquita revela motivo do fim do namoro com Duda Wendling. O lutador Luiz Otávio Mesquita resolveu quebrar o silêncio e revelar o motivo do fim de seu namoro com Duda Wendling. Ele e a atriz começaram a se relacionar no reality show A Fazenda 17 e ficaram 4 meses juntos. O espião desabafou e disse a real do que incomodava a relação dos dois. Pessoal, eu tô aqui fazendo esse vídeo, não é pra gerar mais burburinho, não é pra gerar hate, não é pra nada. Tô vindo aqui numa boa pra esclarecer os pontos e vocês tiram as conclusões de vocês. Na Fazenda, a gente não tinha como saber exatamente todos os gostos musicais da pessoa, a gente que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa não gosta de fazer. Todo relacionamento tem as dificuldades, as coisas boas. A gente começou a ter muitos momentos bons, eu vivi muitos momentos legais com ela. Cada vez eu ficava mais encantado pela mulher que ela é, mais feliz por estar perto dela, acompanhando e conseguindo ajudar ela. Obviamente, no meio do processo, você descobre que a pessoa gosta de coisas diferentes que você gosta. Tudo bem, relacionamento é isso, é você aprender a ceder em alguns pontos. Desses pontos ela citou que foi a questão da música. Sempre gostou de funk, trap. Eu fiz vários vídeos com ela, ouvindo funk, ouvindo trap. Quando a gente faz uma viagem com a família, com a mãe, com a irmãzinha mais nova, com a avó, com a minha mãe, comigo, eu vou querer ouvir músicas de apologia a... Isso não significa que eu sou controlador ou que eu tô sendo abusivo. Simplesmente significa que no meu carro, naquele momento, com aquelas pessoas, eu não quero que ela escute esse tipo de música. Eu não quero escutar. Eu não quero que as pessoas escutem esse tipo de música. Ela quer escutar, ela pode pôr fone de ouvido, no momento que ela tá sozinha, não tem problema, eu não tô impedindo ela de ouvir as músicas. É muito claro pra ela que eu não gostava desse tipo de música. Assim também como eu não gostava que ela escutasse músicas de pessoas que ela já teve um sentimento e um relacionamento. Simples assim. A gente foi pra parte de namoro, a gente começou a conviver juntos, começou a fazer coisas juntos de trabalho, se ajudar ela a resolver algumas pendências que ela tinha. A gente começou a se apoiar muito na parte de trabalho. Não tá dando certo. Porém, teve um momento que ela precisou ir pro Rio de Janeiro. Foi aí que começou a nossa primeira dificuldade. Primeira vez que a gente tava realmente tendo relacionamento à distância. O dia que ela chegou lá, ela foi ver uma amiga dela, e foi pra casa dessa amiga. E foi aí que algumas coisas me incomodaram. Ela tinha fechado um camarote na vitrine, lá no Rio de Janeiro. E ela mandou mensagem falando que a mãe dela não tava bem e tal, que ela ia ficar na casa da amiga e falando que queria ir pra essa balada. Eu falei que eu não gostaria que ela fosse, expliquei pra ela que eu achava que não era um ambiente legal, gostaria que você fosse na balada, não gostaria, não vou me sentir bem. Eu falei isso pra Duda, falei numa boa, falei, olha, não gostaria que você fosse. Ela falou que queria ir e que ia. Falei, tudo bem. Aí a Duda foi pra essa balada, me mandou vídeo, conversando e tal, mas eu confesso que isso gerou muita insegurança. Foi muito difícil pra mim. Aqui em casa, ficava preocupado, se ela tava bem, tava bebendo, se tava tudo bem. Enfim, né, minha namorada, eu não tava lá perto dela, se acontecesse alguma coisa, não ia poder fazer nada, e eu sempre tive essa preocupação com ela. Outro dia, novamente, ela veio falar pra mim que tinha uma festa 2 horas do Rio de Janeiro, que ela queria muito ir com a amiga, com essa mesma amiga, que tinha acabado de terminar o namoro com o namorado. Novamente, eu falei, Duda, ontem você já foi, não tem necessidade de você ir pra mais uma festa, isso vai desgastar a gente, não é legal. Ela bateu o pé, falou que ia e ponto final. Nesse dia, eu me senti muito mal. A gente brigou, eu falei, bom, se você for, eu não quero mais namorar, eu acho que não tá legal, você não me escuta. Ela foi. E nisso a gente fica pensando, pô, mas será que é certo eu agir dessa forma? Será que é certo eu proibir ou falar que eu não quero que ela vá? Fica pensando, né? É normal, a gente fica pensando, refletindo. Será que eu tô sendo... Ela tem 19 anos, pô, vai que ela quer só curtir com a amiga e tal. Nesse meio tempo, ela me mandou uma mensagem e falou, pô, tem um cara chato dando em cima de mim aqui, bababá. Que ela falava muito comigo, ela conversava comigo.
me ligava por vídeo e tal. Tem um cara me dando em cima de mim, um cara chato. E aí isso começou a me gerar um monte de coisa na cabeça, sabe? Uma angústia, uma sensação ruim. Falei, vai embora, pede pra ir embora. Ah, mas minha amiga não quer ir embora. Isso já era, sei lá, 4, 5 da manhã. E fui dormir. Quando eu acordei, aí ela mandou uma mensagem pra mim dizendo que o pneu do carro tinha furado, que ela estava no meio do nada, que tava num perrengue ferrado. Enfim. Ela voltou pro Rio de Janeiro. Foi que eu pensei, pô, quando ela for pro Rio de novo, acho melhor eu ir com ela, porque daí se ela quiser sair, eu saio com ela. E tal, e foi exatamente o que aconteceu. A gente foi pro Rio de Janeiro juntos, sempre conheceu os amigos dela, eu também fui pra vários lugares legais, ela chamava as amigas dela. E eu sempre me preocupei com essa questão das amizades que ela tinha, porque nessas viagens ela simplesmente gravou um vídeo com uma dessas amigas dela de conteúdo adulto. E eu falei, Duda, não acho legal, não é bom pra você fazer um vídeo de biquíni com essa sua amiga. Então assim, e aí começou a ter esses conflitos de pontos. Ela achava que não, que tudo bem, babá, eu achava que não era legal. Enfim, isso começou a gerar um desgaste na gente. Aí uma outra coisa que foi levantada foi referente às roupas. Eu nunca gritei com a Duda, eu nunca bati porta, eu nunca fiz nada agressivo com a Duda, em nenhuma dessas discussões, em nenhuma outra discussão. Em Campos, a gente marcou alguns passeios, tipo tirolesa, passeio a cavalo, coisas do tipo. O que aconteceu? Teve um dia que ela foi andar a cavalo, por exemplo, e no meio do passeio, por conta do shorts que ela tava, o shorts levantou e começou a aparecer a bunda inteira dela. Eu tava gravando pro SBT, pro programa, e eu não queria que ela fosse exposta daquela forma, nem nos meus vídeos, nem na matéria, nem em nenhum lugar, nem perante as pessoas que estavam ali. É que eu falei pra ela, amarra a blusa na cintura que daí você não fica incomodada e resolve o problema. Outra situação também, que ela colocou um biquíni por baixo e uma roupa dessas, com buraquinhos e tal. A gente tava indo pro centro de Campos, e Campos do Jordão é um lugar frio. E o que acontece? Se já foram pra Campos, sabe como é que a galera se veste. A galera normalmente usa mais jaqueta, mais blusa, são roupas mais de inverno. E quando ela desceu, eu achei que ela só tava gravando vídeo pra mostrar esse look dela. Legal, põe uma outra camiseta, outra blusa, vai parecer que você tá só de biquíni. Até a avó dela falou, nossa, a roupa aí tá legal pra você ir pra fazenda. Ela ficou muito brava, que eu falei da roupa, e ela subiu e falou, então não vou querer mais. Falei, Duda, não, então vamos, vai assim mesmo e tal, vambora. Só que isso me incomodava bastante. Pra mim era uma coisa muito simples de se fazer, e pra ela não. E aí a gente começa a ficar na situação de tipo, pô, caramba, ficar pensando em um monte de coisa. Esse dia a gente voltou a se falar, depois de tudo isso a gente voltou a se falar e continuamos curtindo a viagem sem problema nenhum. Bom, a gente voltou pra São Paulo e a mãe dela procurou umas passagens mais baratas em que não escolheu o horário. E pra ela, e pra irmãzinha dela e pra cachorra dela, que acabou sendo agendada pro outro dia às 5 da manhã. Só que daí, a Duda queria que a mãe dela dormisse na cama junto com a minha mãe, no quarto da minha mãe, e queria que eu dormisse eu, a irmãzinha dela, e ela na cama. Eu fiquei pra ela, falei, Duda, não tem sentido a gente fazer isso. É muito mais fácil arrumar um hotel pra sua mãe. Ou até mesmo, deixa que eu tento resolver o lance da passagem e eu compro a passagem mais cara pra sua mãe pra ela poder voltar às 11 horas da noite, ou uma outra hora, pra ela não precisar ficar em São Paulo. E aí pra resolver, eu fui lá e comprei a passagem pras 3. Mas eu vi que a Duda não gostou da minha atitude, que ela ficou brava. Na cabeça eu tava resolvendo o problema. A Duda começou a ficar muito chateada com as situações e eu também fiquei chateado. A gente ficou um tempo mais em São Paulo, que ela tinha umas coisas pra resolver. E um dia antes dela ir embora, eu recebi uma ligação, uma mensagem, na verdade, da mãe da menina, que é a Luísa, pedindo pra eu levar a Luísa pra gravar alguns conteúdos, se era possível, que ela tava querendo fazer uns vídeos diferentes, viu que eu ia nos lugares diferentes e fazer uns conteúdos legais. E eu falei, a Duda não vai estar aqui, a gente pode gravar esses vídeos. E depois, quando a Duda voltar pra São Paulo, a gente grava mais conteúdo, que eu queria fazer uns desafios de casal, porque antes ela tem o namorado dela, o dela tava viajando, aí eu falei, pô, a gente queria fazer uns desafios em casal, né? Tinha alguma coisa, a Duda desafia a Luísa em outra, enfim. E a Duda não se incomodou. Eu tinha falado com a mãe da Luísa, no Viva Voz, lá da Duda, tudo certinho, a Duda não se incomodou. Tá na Casa de Pedra, eu mandei um vídeo pra Duda, que ela perguntou quem tá aí com você. Mandei um vídeo que vocês estão vendo aí, que mostra a mãe da Luísa, que mostra a Luísa, que mostra a minha mãe, que mostra a sogra da Luísa, todo mundo junto na Casa de Pedra. E de lá a gente veio comer uma pizza em casa, que foi esse lugar aí. No outro dia eu sugeri a gente fazer a banheira de gelo, que era muito legal, um negócio bem desafiador. E em um momento, a Duda falou, você não fica postando nada, com a minha pessoa não achar coisa. Eu falei, tudo bem, eu não postei nada, absolutamente nada. Só que obviamente eu não fiquei com ela 24 horas por dia, eu tive que treinar, de fazer minhas coisas. E nesse meio tempo, quando eu tava fora de casa, a minha mãe postou uma foto da Luísa brincando com o meu gato, a Luísa postou um vídeo levando o meu gato pra passear, enfim, que não tinha problema nenhum, mas a internet, você sabe como é, geraram muita especulação, que tinha um monte de gente aqui na minha casa, que eu tinha trazido mulheres e tal. E foi uma fake news. E a mãe da Duda entrou numa crise de nervosismo, porque as pessoas estavam falando da filha dela. E aí me ligou por vídeo e eu falei, Camila, não tem nada a ver, eu não sabia que a Luísa tinha postado, eu não tinha visto o vídeo. E aí eu pedi pra Luísa apagar isso daí, para as pessoas pararem de falar, e pra minha mãe também apagar a foto, pedi pra Luísa apagar e tudo bem. E isso foi meio que uma coisa que afetou muito a Duda. Dando uma mensagem esse dia falando que ia dar um tempo. Os amigos já tinham chamado ela pra ir pra mais uma balada, que ela tava se sentindo presa, que ela não ia sair pra balada, mas ela queria dar um tempo. Ela falou, Duda, você vai ficar uma semana no Rio de Janeiro, justamente pra você fazer essas coisas, pra gente não espera um pouco o sentido disso, tipo, vamos tentar dessa forma, né, pra quem se certa distância. E ela tava decidida, eu não vou pra balada, não vou postar nada pra galera não ficar falando coisa também e tal, não achar que foi por conta da menina e tal. Eu falei, tudo bem. E continuei seguindo minha vida. E aí, outro dia, eu acordo e um monte de gente tá me mandando mensagem que viu a Duda na balada, sem aliança, blá. E aí me mandaram o vídeo, que foi o vídeo que vocês viram que ela tá fazendo, o vídeo dentro do carro, sendo no vidro o número de série de um carro. E aí a galera começou a especular, e o número de série batia com exatamente o modelo do carro, desse secret dela. E aí o pessoal me mandou que o cinto era vermelho igual do carro, que o modelo do carro era igual, que o vidro do carro era especificamente daquele tipo de carro. E ela se posicionou falando que o carro era alugado. Só que aí nesse meio tempo ela mandou uma mensagem falando que não tinha nada demais, com o print da conversa com o cara. E ela também se manifestou falando que tava com o Isaac,
e que o carro era alugado. Só que não existe aluguel desse tipo de carro. E aí eu vi que ela mentiu pra mim, que ela tava mentindo pras pessoas, eu tirei minhas próprias conclusões de todo aquele cenário. Depois disso, ela ainda foi lá e postou outro vídeo dentro desse carro, com o cara acelerando o carro, postou as fotos na balada, tipo, que ela tinha saído. E eu postei um texto no X, pra galera entender que ela tendo um comportamento totalmente diferente do dela. No término, a gente era diferente. Eu, em respeito a todas as coisas boas que eu vivi com a Duda, eu jamais, no mesmo dia que eu terminei meu relacionamento, iria pra uma balada e ia fazer o que ela fez. Um direito total de fazer o que ela quiser da vida dela, gente. Me deixou chateado. E é um direito meu, e tudo bem. Por isso que eu postei no X. Eu não quero chegar nesse vídeo. Eu sei que eu tô sentindo. Como muita Duda, eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Tirar um aprendizado disso tudo. Eu também. E sendo o mais transparente que eu posso com vocês, sendo o mais sincero que eu consigo com vocês, pra explicar cada situação. Porque eu não tenho nada pra esconder. Lógico, quando me perguntaram o motivo do término, sem entrar em detalhes, mas eu vi que a Duda se posicionou de forma diferente e eu preciso me posicionar e pôr os pingos nos is. Para que você veja esse vídeo, entenda? Eu não estou te atacando. Eu quero que vocês saibam que nada disso que aconteceu, nada das discussões que a gente teve, vai superar as coisas boas que eu vivi com ela fora das câmeras, sem vocês verem. Os nossos momentos juntos, os nossos carinhos, que a gente tratava um outro. Eu não queria que tivesse chegado nesse ponto. Sobre isso que eu te falei, que a maneira que eu achava mais madura a gente resolver isso era conversando pessoalmente, justamente para evitar esse tipo de coisa que tá acontecendo agora. É que a gente errou várias vezes um com o outro, mas o mais importante é que a gente sempre tentou acertar. Tem um momento que as coisas acabam, né, sendo melhores. E essa foi a forma que ela sentiu que seria a melhor forma pra ela de resolver tudo isso. Eu sei que a gente não tá se falando direito. Eu desejo toda a sorte do mundo pra você. Que você tenha energia pra cuidar da sua mãe, pra você ser bem sucedida. Com certeza você vai ter uma vida de sucesso. Se qualquer coisa que eu postei depois a gente terminar que te ofendeu, me desculpa, não foi a intenção de ofender, te gerar ataque. Eu espero que esse vídeo esclareça todos esses pontos. Logo após o desabafo, Duda não deixou barato e contou os seus motivos. Gente, eu vi o pronunciamento do Mesquita e aí eu só queria falar umas coisas aqui e esclarecer, tá bom? Primeiramente, eu fui sim pra vitrine com uma amiga minha quando eu vim pro Rio da última vez. Porque era aniversário da minha amiga e ela tinha feito um puta aniversário em Búzios. E eu não fui porque eu estava em São Paulo, porque o Mesquita não queria descer para o Rio. Então eu não fui no aniversário da minha melhor amiga, que eu conheço ela desde que eu tinha 6 anos de idade, que é a Antônia Valadão, como tá na foto. Sim, gente, a minha amiga tem privacy. E o que eu tenho a ver com isso novamente? Nada a ver com ela. E eu não deixaria de ser amiga dela, eu não deixaria de postar com ela pelo fato dela ter privacy. Eu não sou uma pessoa preconceituosa e hoje em dia o que mais tem é música de mina do Job. Então pra mim não faz sentido eu excluir uma amiga minha que eu conheço há anos, tipo assim, anos, que a menina sempre me ajudou, sempre me ajuda, sempre tá ali comigo. Pra mim não faria sentido eu excluir, porque meu namorado não quer que eu ande com uma pessoa que tem privacy. No dia que eu fui no aniversário dela na vitrine, tinha 2 seguranças lá. Tinha o irmão dela, o namorado dela e eu no camarote. E era um camarote exclusivo pra gente, tipo assim, nem acesso a ninguém. E de 5 em 5 minutos eu mandava mensagem, mandava foto no Mesquita, ligava pra ele de vídeo, fazia absolutamente tudo. Então não tinha porquê, teoricamente, ele se sentir inseguro em nada, e não era como se, meu Deus, eu estivesse mentindo ou algo assim do tipo. E, gente, eu sou jovem, jovem sai com os amigos, jovem faz coisas com os amigos e tá tudo bem. Se o seu namorado quiser acompanhar, ele acompanha. E ele falou que eu postei vídeo acelerando num carro. E, gente, esse carro, aqui o print, ó, é uma Porsche, não é uma Mercedes. Tem que saber diferenciar. Ainda mais ele que entende de carro, acho que ele consegue ver a diferença. Porsche não é Mercedes, né? E o que acontece foi que esse menino que tava na Porsche, ele tava ficando com uma amiga minha. E eu tava no banco de trás de carona. E aí eu postei o negócio pela zoeira. Agora, não tava frio em Campos do Jordão, tava um calor do caramba. Tava muito quente em Campos do Jordão, tanto que se você for ver, ninguém tava de casaco nem nada disso. Ninguém, absolutamente ninguém. E ele falou da saia aí que eu tava, gente, era uma saia short. Eu justamente levei o casaco pra colocar atrás, caso, tipo, ela levantasse, pra não ter problema, porque eu sabia que ele iria ficar estressado se acontecesse qualquer coisa assim do tipo. E eu fiquei estressada com a situação, gente, porque eu já tinha comprado a passagem pra minha mãe, pra minha avó, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha cachorrinha, pra minha irmã, pra elas saírem de Campos e voltarem, pra elas saírem de São Paulo e irem pro Rio. Eu já tinha pago, gente, já tava tudo certinho. E eu já tinha avisado pra ele, tudo bonitinho. E aí sim, gente, era 5 horas da manhã. Mas qual é o problema? Não sei, da minha mãe deitar com a mãe dele, ou então ficar todo mundo no quarto dele e ele deitar com a mãe dele até 5 horas da manhã. Qual que é o problema? Aí ele quis comprar outra passagem. Eu falei, tá bom, compra passagem. Só que é a segunda vez que você faz isso. Você já conhece o jeito da minha mãe. Você sabe que minha mãe vai surtar. E não é à toa que a coisa que minha mãe fala, mas aí na internet, é justamente que o Mesquita, tipo, não deixa ela ficar na casa dele. Eu falei, tá bom, tá vendo? Se você me escutasse, você não criaria, tipo, tanta encrenca, que não precisa. São coisas que dá pra ser evitada. E, gente, esse negócio da música,
não era música de gente que eu tinha sentimento não, tá? Por exemplo, eu não poderia escutar Oruan, sendo que, tipo, gente, Oruan é um dos maiores trappers do Rio de Janeiro. E eu nunca fiquei com Oruan, nunca tive sentimento pelo Oruan. Não podia escutar nenhum tipo de música, gente, nenhum. Que ele não gostava, entendeu? Então a gente fazia uma viagem de 3 horas num carro e eu tinha que escutar só música eletrônica. Eu tava dentro do quarto e ele falava que ia malhar, e aí eu colocava a música pra escutar no YouTube, e aí quando ele voltava da academia ele pedia pra eu tirar. Ou ele falava, tá, coloca um fone. Eu não vou ficar andando de fone dentro de um carro, dentro de um quarto. Então assim, é só isso pra esclarecer aí algumas coisas. Mas o que você acha da separação deles? Você acha que tem volta? Me conta aqui nos comentários.